há mais ou menos 12 anos, né? Sou fundador de uma ONG chamada Projeto SA, que nós realizamos um trabalho durante 3 anos, mais voltado para o assistencialismo, né? E durante esse período... Opa, está cheio de mosquito aqui. E durante esse período a gente desenvolveu um trabalho muito voltado para o assistencialismo, doação, arrecadação de cestas e tudo mais. Porém, nesse período a gente entendeu a importância de desenvolver um outro trabalho, né? E foi quando eu entrei na CUFA, fui convidado para entrar na CUFA já fazem 9 anos, que eu faço parte da instituição aqui em Brasília. E durante esse período a gente foi entendendo algumas coisas dentro dos territórios de favela. Então, por isso que a gente... por isso que eu estou utilizando esse tema, transformando estigma em carisma. Porque a gente sabe que quando a gente fala de territórios de periferia, existe sempre um estigma negativo muito forte, né? São territórios onde a imagem é sempre de tragédia, sempre de coisas ruins. Quando a gente fala o termo favela, nunca se vê uma coisa positiva, uma coisa boa. Sempre é uma imagem muito negativa, uma imagem muito estigmatizada. E o nosso papel como instituição social, que trabalha nesses territórios, é justamente fazer essa transformação. A gente tirar essa imagem negativa e mostrar o que há de positivo e o que há de bom dentro desses territórios. E através do empreendedorismo social, é uma forma que a gente encontrou de transformar a realidade dessas pessoas e também desses territórios. E aí eu trouxe para a gente poder começar um pouco desse nosso papo, um pouco do que é o empreendedorismo social, né? É uma proposta simples, que é utilizar técnicas de gestão, técnicas de inovação, criatividade, sustentabilidade, para a gente maximizar o capital social de dentro das favelas, do território, dos bairros. Hoje, existem alguns dados que saíram de dentro dos territórios. Geralmente, quando a gente fala de pesquisa, as pesquisas são feitas muito de forma superficiais nos territórios de favela. E a CUFA, até há uns anos atrás, criou um instituto de pesquisa, vou falar um pouco mais dele daqui um pouco, chamado Data Favela, que é em parceria com a Data Popular, e que essas pesquisas são feitas dentro dos próprios territórios, por pessoas que moram nos territórios. E de um tempo para cá, de 2015 para cá, a gente teve acesso a alguns dados que até então eram totalmente desconhecidos. E eu vou falar daqui a um pouco sobre esses dados. Se a gente for parar para pegar algumas favelas no Brasil, hoje nós temos 14 milhões de pessoas que moram nesses territórios. Se a gente for fazer uma soma, ele daria o 5º maior estado do Brasil, né? Só ficaria atrás de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia, onde, né, nós temos aí 41 milhões em São Paulo, 19 milhões... Isso eu não estou falando de favelas não, estou falando de moradores no estado. Em São Paulo, 41 milhões, Minas, 19 milhões, Rio de Janeiro, 16 milhões, Bahia, 14 milhões e o 5º maior estado, se a gente juntar todas as favelas do Brasil, nós teremos o 5º maior estado com 14 milhões de pessoas hoje morando em favelas. E se a gente for levar um pouco mais para alguns outros campos, 75% dos moradores de favelas hoje são pretos. É um outro dado relevante. Um dado que saiu dessa pesquisa, que também é muito importante e vai muito de encontro com o que a gente está falando aqui hoje, é que os moradores de favela, eles movimentam 124 bilhões em renda própria por ano. Para vocês terem uma ideia, se a gente juntar o PIB do Paraguai, do Uruguai e da Bolívia, não chega a 124 bilhões por ano. Então, nós temos praticamente um país dentro do nosso país. E aí, diante dessas informações, Celso Ataíde, que é o fundador da CUFA, com Renato Meirelles, eles escreveram um livro chamado Um País Chamado Favela, que é justamente o que nós temos aqui. Em termos de renda, em termos de população, nós temos um país dentro do nosso país. E essa informação é muito importante, porque até 2015, a gente não tinha conhecimento desses dados. E quando esses dados foram levantados, abriu-se os olhos dos empresários, das instituições e do próprio Estado, do próprio governo, para esses territórios, né, que até então só era visto como local de tragédia, local carente, né, que é um termo que se usa muito, comunidade carente,
E quando a gente vê o poder de consumo dessas pessoas, a gente começa a enxergar por uma outra ótica e começa a entender que dentro desses territórios podem ser feitos negócios, negócios que vão dar resultado, porque existem pessoas criativas, pessoas que têm conhecimento, capacitação, desculpa, pessoas que têm vontade, que têm criatividade, porém falta muito a capacitação, a instrução, a informação. E é o nosso papel como instituição ser o elo de ligação entre quem tem o conhecimento, quem tem a informação, para as pessoas que precisam desse conhecimento. Então, a partir desses dados, nós conseguimos entender como funciona a realidade desses territórios. Por exemplo, existe um estigma e uma visão de que as pessoas nas favelas, nas comunidades, elas não têm acesso a telefone, não têm acesso à internet. Claro, o custo hoje de um iPhone é muito alto, né? Então, você paga aí 10 mil, 11 mil reais no iPhone. Porém, esses dados são muito importantes e eu vou explicar o porquê que nós entendemos a realidade desses dados. Até uns anos atrás, antes de nós termos aí esse acesso da internet um pouco mais facilitado, vou dar um exemplo muito simples aqui para vocês entenderem. Um jovem artista de uma favela, que canta rap, que canta funk, qualquer tipo de expressão artística que ele queria apresentar para o público, ele só tinha duas formas de fazer isso. Ou era numa rádio, e geralmente seria numa rádio comunitária, uma rádio pirata, que ele poderia ir lá cantar, entregar fita, ou entregar o CD dele, ou de longe, numa televisão, num programa de televisão. Hoje, com acesso à internet como nós temos, um jovem que tem um celular com internet, ele pode gravar um vídeo dele cantando, e ele joga esse vídeo no YouTube, e esse vídeo vai viralizar, e ele pode ser visto em qualquer local do mundo. Então, isso mostra para a gente que a importância do acesso, a democratização que a internet traz de acesso para essas pessoas é muito importante. Vou dar um exemplo aqui que está acontecendo agora, o Luva de Pedreiro. Quem sabe quem é o Luva de Pedreiro? Vocês já viram alguma coisa dele? É um menino que mora, se não me engano, é no Nordeste. E ele começou a fazer vídeos, vários vídeos, jogando bola, e ele tem um jeito engraçado, inusitado de falar. E ele começou a postar no stories dele, no Instagram dele, vídeos. Ele tem uma habilidade para o futebol, mas o jeito dele, engraçado de falar as coisas, acabou viralizando. E ele é muito fã do Neymar, e o Neymar acabou repostando um desses vídeos dele. E isso estourou, né? Tanto é que agora ele está sendo contratado pelo Vasco. Ele já está lá no Rio de Janeiro e já foi contratado pelo Vasco. Então, isso mostra a importância da internet para a galera da periferia, para a galera da quebrada, para a galera das favelas, porque te conecta com oportunidades que até então você não tinha, eles não tinham. Então, a partir do momento que a internet consegue conectar essas pessoas e mostrar o que está acontecendo lá dentro, a gente facilita o acesso e facilita que as pessoas enxerguem o que tem de bom dentro dos territórios, não somente as tragédias. E claro que tem, a gente sabe que tem, só que a gente não pode dar foco somente nisso. A mídia, infelizmente, acaba mostrando muito o lado negativo do que acontece nesses territórios. E aí é o nosso papel mostrar o lado positivo. Então, quando a gente tem ali 87% dos adultos que acessam pelo menos uma vez por semana e 97% dos jovens que acessam regularmente, é porque eles entenderam que a internet é o canal que eles têm com o mundo, né? Como eles saem dali daquele espaço e colocam o que eles têm para o mundo e também recebem informações. E aí eu vou entrar aqui agora um pouco no nosso trabalho e vou falar um pouco da CUFA. Alguém já ouviu falar da CUFA aqui? Alguém conhece? Bacana. Para quem não conhece, vou fazer um resumo aqui bem rápido. CUFA significa Central Única das Favelas. É uma instituição que nasceu no Rio de Janeiro, há 22 anos atrás, através da União de Jovens Moradores de Favelas. O fundador é o Celso Ataíde, junto com o MV Bill, né, que é um rapper lá do Rio de Janeiro também. Hoje ele está mais como embaixador da instituição. E a CUFA nasceu, na verdade, com a ideia de melhorar, né, ali o território, melhorar aonde essas pessoas moravam. Só que a ideia da CUFA foi crescendo, e o Celso é um cara muito visionário, e a partir daí ele foi construindo relações que a CUFA acabou ganhando visibilidade, ganhando notoriedade,
e ela acabou se expandindo para outros estados. Hoje a instituição ela está nos 27 estados, mais no Distrito Federal, ela está em 17 países. Em 2015, nós recebemos um convite, eu já estava na instituição, recebemos um convite para ter uma cadeira na ONU, onde a gente responde sobre afrodescendência, juventude e moradia. Isso foi muito importante para a gente, porque levou a CUFA para uma visibilidade internacional muito importante. Isso a gente conseguiu discutir com outras instituições internacionais também, porque a gente entende que as favelas no mundo, elas são muito parecidas. É claro que a gente tem particularidades de cada estado, né? Se você for aqui no Sol Nascente, por exemplo, você vai ver uma realidade que na Rocinha tem algumas coisas diferentes, muito pela questão geográfica do espaço, né? Aqui nossas favelas são horizontais, e lá no Rio de Janeiro, por exemplo, as favelas são verticais. Mas se a gente for ver a infraestrutura do local e os problemas que existem neles, são basicamente os mesmos, né? Problemas de saneamento básico, problemas com tráfico, problema com violência. Então a gente sabe que existem esses problemas. Então quando a gente debate com outras instituições, né, problemas comuns, a gente chega a soluções comuns para esses mesmos problemas. Então por isso que para a gente é importante esse título. E a CUFA ela sempre busca melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. E aí existe uma questão, eu já escutei isso muito aqui em Brasília, que as pessoas falam muito, mas por que tem CUFA em Brasília se a gente não tem favela aqui? Para nós, o termo que se utiliza para os territórios vulneráveis não faz muita diferença. O que importa para a gente é mudar a realidade dos territórios. Exatamente. É porque se a gente for enxergar que, ok, pode ser que tem gente que não... Exatamente. Tem muito lugar, aqui, por exemplo, tem muita gente que não considera, eu acho um absurdo, mas tudo bem, tem muita gente que não considera o Sol Nascente uma favela. Se você for olhar o próprio IBGE, ele diz que o Sol Nascente está entre uma das maiores favelas do Brasil e da América Latina. Nós temos hoje 150 mil habitantes no Sol Nascente. A Estrutural também é considerada uma favela. Então, isso, enfim, para nós chegamos à conclusão que discutir qual é o nome que a gente vai levar, não vai levar a lugar nenhum. A gente pode, daqui a um tempo, mudar o termo favela para Leblon. Daqui a uns dias, ninguém mais vai querer ir no Leblon, porque é um lugar estigmatizado, que só tem violência, só tem tráfico, só tem crime. Então, para a gente não importa mudar o nome, é mudar a realidade das pessoas e dos territórios. E aqui são alguns projetos que a gente desenvolve, para vocês entenderem mais ou menos um pouco como é que funciona a nossa atuação. A Taça das Favelas hoje é um dos nossos maiores projetos, que ele atende somente aqui em Brasília cerca de 19 mil jovens, né, tanto meninos como meninas. E hoje ele acontece em 16 estados. No Rio de Janeiro, passa de 100 mil jovens, porque lá já tem Série A e Série B. E o mais interessante de todos os projetos que a CUFA desenvolve é porque o mote central do nosso evento, do nosso projeto, como é, por exemplo, futebol, ele não é nosso objetivo principal, porque fazer campeonato de futebol, qualquer pessoa faz. Agora, fazer um campeonato de futebol onde você tem a oportunidade, por exemplo... Exatamente. Alguém conhece o Patrick de Paula, do Palmeiras? O jogador do Palmeiras, depois vocês podem pesquisar, Patrick de Paula, ele saiu da Taça das Favelas e ele jogou... Eu sou flamenguista, fiquei muito indignado, mas ele jogou a final da Libertadores e o Palmeiras ganhou do Flamengo. Mas ele é um menino que saiu da Taça das Favelas, ele foi contratado logo assim que acabou a Taça das Favelas do Rio de Janeiro. O Palmeiras foi lá e contratou ele. Ele já está jogando no time profissional e ele já está indo, acho que está indo para o Botafogo, se eu não me engano. O Botafogo está contratando ele. Então, são vários casos como esse. No Goiás tem diversos meninos que já saíram da Taça das Favelas e estão jogando em times profissionais. Aqui em Brasília nós temos também alguns desses jovens. Então, o nosso objetivo, além de revelar meninos e meninas para o mundo do futebol, aqui nós temos, inclusive, uma menina que saiu, foi para a seleção feminina, foi convocada para a seleção feminina de futebol, mas também nós utilizamos todos os jovens que trabalham na Taça das Favelas, eles foram formados pela CUFA, em alguns dos nossos projetos que eu vou falar daqui a pouco. Então, para a gente é muito importante que todo o processo, tanto de capacitação, tanto o processo de instrução desses jovens, ele seja acompanhado também do processo de oportunização, a gente poder abrir as portas do mercado de trabalho ou também direcionar esses jovens para alguma instituição. E daqui a pouco eu vou falar mais um pouco sobre isso também.
Um outro grande projeto nosso, que ele começou lá em 2012, e nós trouxemos ele para Brasília, já estamos na 6ª edição, é o Top Cufa, que é um concurso de beleza para meninos e meninas também, moradores e moradoras desses territórios. E aí, o grande lance do Top Cufa, que foi o mais bacana de tudo isso, é que quando nós começamos com o Top Cufa, o nosso objetivo era muito simples, que era realizar um concurso, porque o mercado da moda é um mercado muito fechado. Então, a gente entendeu que nós precisávamos oportunizar esses meninos e essas meninas também nesse mercado. Trouxemos uma agência parceira, trouxemos pessoas ligadas ao mercado da moda para que a gente pudesse abrir mais oportunidade para eles. Só que, no meio do processo, né, a cada ano que a gente ia fazendo o Top Cufa, a gente entendeu que tinha muitos desses jovens que não queriam ser modelos. Eu estou aqui porque eu gostei da oportunidade, mas eu quero trabalhar na área de produção, eu quero trabalhar nos bastidores, eu quero ser maquiador ou maquiadora, enfim, não quero ser modelo. A gente falou, cara, então a gente precisa também trazer a oportunidade para esses jovens. Porque se eu tenho um concurso, eu tenho parceiros, mas eu só estou focado na passarela, então alguma coisa está errada. E aí criamos um outro projeto, que daqui a pouco eu vou falar dele também, que foi o Cufa Empreenda. Criamos ele dentro do Top Cufa. Qual era o objetivo? Pegar os jovens que não tinham interesse em ser modelos, mas capacitá-los para trabalhar também na área de moda, só que em outros segmentos. E aí tem diversas oportunidades. E aí fizemos esse levantamento e criamos o Cufa Empreenda com esse objetivo. E deu muito certo. Já na primeira edição a gente capacitou diversas pessoas, e o nosso objetivo era que um tempo a gente conseguisse desmembrar o Cufa Empreenda do Top Cufa, e acabou dando muito certo. Então, nós transformamos aí o Cufa Empreenda num projeto solo. Só no ano passado, nós capacitamos mais de 5.000 pessoas em diversos cursos. Foram mais de 18 cursos diferentes. Estávamos, claro, no período de pandemia, e capacitamos essas pessoas muito mais no formato online. Então, esse ano já estamos com outro desmembramento do Cufa Empreenda, que é um projeto, inclusive temos aqui uma pessoa que trabalha com a gente no Cufa Empreenda, Getúlio. Inclusive, na verdade, o Getúlio tem uma história muito bacana, porque o Getúlio se formou, né, Getúlio, no Cufa Empreenda, e hoje você trabalha com a gente na Cufa, né? Então, vai muito de encontro com o que eu estou falando aqui. Então, o Cufa Empreenda, ele nasceu dessa realidade que a gente chegou dentro de um projeto. Ele foi para um projeto solo e já está sendo desmembrado para outros projetos. Hoje a gente tem Educação e Cultura, temos o Favela em Movimento, que são projetos que a gente entendeu que era necessário que ele acontecesse para que a gente capacitasse ainda mais pessoas em áreas diferentes. O Educação e Cultura, por exemplo, a gente capacita pessoas numa área mais cultural, para pessoas que têm um viés artístico, mas não existe uma capacitação específica para ele. Então, a gente fez um estudo de mercado, um estudo nos territórios, para que a gente pudesse encontrar as pessoas certas para capacitar essa galera que tinha interesse em atuar e que estava procurando capacitação. E o Favela em Movimento, ele segue mais ou menos na mesma linha também. Esse aí é um curso, um projeto que nós fizemos há um tempo atrás, em parceria com o Google. E a ideia desse projeto era capacitar pessoas para trabalhar com a plataforma do AdWords. Então, nós conseguimos aí, capacitar nessa época mais de 600 pessoas que tinham interesse, pessoas de favela, que tinham interesse em trabalhar nessa área. E muitos desses jovens que fizeram os cursos com a gente já estão trabalhando no mercado de trabalho, já estão atuando. Então, para a gente é muito importante enxergar os frutos e os resultados daquilo que a gente tem feito durante esses anos. Maratona Facebook de Empreendedorismo. Foi um projeto que aconteceu aqui em Brasília também, em algumas edições. Nós tivemos que parar também por conta da pandemia, porque é um projeto presencial que acontece. Essa Kombi, ela foi toda estilizada, né? Ela rodou o Brasil, rodou vários estados no Brasil. Aqui em Brasília a gente fez 5 edições, formamos mais de 1.500 pessoas, ensinando empreendedores a como utilizar as plataformas do Facebook, Instagram, para negócios. Então, muita gente tem um potencial muito bom de negócio, tem um negócio muito promissor, porém não tem ferramentas. Não, na verdade, não é que não tenha. Elas não sabem utilizar as ferramentas disponíveis. E aqui foi onde a gente capacitou diversas pessoas para usar Facebook, para usar Instagram, link patrocinado, enfim, todas essas ferramentas, e foi um sucesso muito grande, tanto é que a gente está aguardando, né, agora as coisas se normalizarem em relação à pandemia, para que a gente volte com a maratona Facebook de empreendedorismo, que para a gente é algo muito importante. E aqui, meu tempo está acabando, mas acho que vai dar para falar tudo.
para falar um pouco desses cases, aqui foi uma construção que surgiu a partir do que a CUFA criou durante esses anos dentro das favelas, enxergou. Então, o Celso Ataíde, em um período, ele sai da CUFA e cria a Favela Holding, que hoje é a maior holding de favelas do Brasil, onde tem mais de 26 empresas que são parceiras. Para quem não sabe o que é uma holding, é uma empresa que existe negócios diferentes que acontecem dentro dessa empresa, resumindo, né, basicamente é isso. E aqui são 3 desses negócios, dessas empresas que estão dentro da Favela Holding. A LEC, que é a Liga de Empreendedores Comunitários, que é justamente a união de empreendedores que têm um interesse, que têm um objetivo comum. E aí essa liga foi criada justamente para que a capacitação acontecesse para todo mundo. Então, eles encontram ali, estamos tendo dificuldade aqui para capacitar a galera em gestão de recursos humanos ou gestão financeira. Então, vamos buscar os parceiros, as pessoas que têm esse conhecimento, para trazer para cá, para que eles possam ter esse conteúdo. Data Favela, todos esses dados que eu mostrei para vocês, eles saíram de pesquisas da Data Favela. Como eu disse, o Data Popular, ele já era um instituto de pesquisa que existia em São Paulo, e aí foi criado junto com o Celso Ataíde e o Renato Meirelles, o Instituto Data Favela, e ele faz diversas pesquisas, inclusive saiu uma pesquisa recente agora, quer dizer, fizemos uma pesquisa recente agora, que ainda não saiu os dados, a gente está aguardando de acordo dados referentes ao que aconteceu durante a pandemia, né? Então, o nosso objetivo foi levantar esses dados, e aí essas informações estão todas em um livro chamado Um País Chamado Favela, que eu recomendo demais a leitura, que é um livro do Renato Meirelles e do Celso Ataíde. E estão todos esses dados, alguns desses dados que eu falei aqui, e alguns outros. E a Favela Vai Voando é um case assim, fantástico que a gente tem dentro da Favela Holding, que é uma agência de viagens criada especificamente para o público de favela. As pessoas, os empreendedores, eles ganham, né, essa franquia, eles não precisam pagar nada não precisam pagar nada para ter a franquia, só precisam ter ali um computador com internet e uma impressora e um espaço, pode ser na casa das pessoas, e eles vendem os pacotes, né, foi uma parceria feita foi uma construção feita entre diversas empresas, para que eles pudessem vender as passagens no boleto em até 12 vezes, sem consulta SPC Serasa, sem burocracia. E essa pessoa, ela compra o boleto, a passagem pré-paga, ela paga durante 12 meses, quando ela acaba de pagar, ela pode viajar. É mais ou menos o que faz o hotel urbano, né? Só que isso veio antes, inclusive, porque esse projeto já existe desde 2017. Então, ela compra a passagem, ela vai pagando, sem burocracia nenhuma, e ela viaja logo depois que ela termina de pagar. Isso mudou a forma como as pessoas olhavam para a oportunidade de viajar de avião. Porque quem mora numa favela, o aeroporto é um espaço distante, né? É um espaço que não é para ela. Ela geralmente tem essa visão por uma questão social, uma construção feita durante anos. E aí a Favela Vai Voando, ela mudou um pouco isso, né? Claro que a gente como responsáveis pela instituição, precisou também trabalhar culturalmente para que essas pessoas olhassem, agora eu posso viajar de avião porque agora está mais barato. E agora eu tenho acesso, eu não preciso de cartão de crédito, eu não preciso de cheque, eu posso lá parcelar, se meu nome estiver sujo, eu posso parcelar, eu vou pagando e depois eu viajo. Então, isso foi muito importante. E os franqueados, eles ganham 10% de tudo aquilo que eles vendem, e eles não pagam para ter a franquia. Então, e os franqueados são moradores de favelas. Então, isso foi muito importante. Temos um caso de um cara que ganhava um salário mínimo, e ele decidiu começar a trabalhar com a Favela Vai Voando. Hoje ele ganha o quádruplo do que ele ganhava, e ele está empregando mais uma outra pessoa. E hoje aqui em Brasília, por exemplo, nós temos 16 agências espalhadas por Brasília, da Favela Vai Voando, e tem agências em todo o país. Então, é um case muito importante que mudou muito essa realidade em relação a esses territórios. E eu queria falar de 2 parceiros específicos aqui da CUFA de Brasília, para explicar um pouco de tudo isso que a gente faz e onde a gente quer chegar com o que a gente está fazendo. Vocês conhecem essas 2 marcas? Quem conhece, por favor? Então, para quem não sabe, a Philip Morris é o distribuidor do cigarro Marlboro aqui no Brasil, né? Várias outras marcas, mas principalmente do Marlboro. E ela é uma multinacional. E a Starbucks, né? Todo mundo aí que já foi no aeroporto, já viu, já conhece. Há um tempo atrás, me ligaram da Philip Morris,
Falamos, Bruno, a gente conhece o trabalho da CUFA, pegamos seu telefone aqui, e a gente está com uma dificuldade de encontrar funcionários em áreas específicas, e a gente queria oportunizar pessoas de áreas vulneráveis, e a gente achou que a CUFA poderia nos ajudar. Aí fui lá, marcamos uma reunião, o pessoal me explicou mais ou menos qual era a ideia, eu expliquei o nosso trabalho e falei, ó, nós temos um projeto agora, que é o CUFA Empreenda, que casa exatamente com a proposta de vocês. E aí qual foi a ideia? Eles eles tinham uma demanda de vagas e nós temos uma porrada de gente precisando trabalhar que a gente tem acesso. Então eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, vocês disponibilizam um curso dentro do nosso projeto, do CUFA Empreenda, e das pessoas que vocês capacitarem, as que forem melhores, né, que vocês se interessarem, vocês podem fazer a entrevista com essas pessoas e vocês podem contratá-las. Organizamos isso, fizemos, e assim fizemos. E foi um sucesso. Eles adoraram, porque para eles terem acesso a esses profissionais de forma natural, seria algo muito difícil. Primeiro, porque muita gente não conhece a marca, e segundo, que eles estavam buscando profissionais no lugar errado. Então, quando a gente faz esse elo e a gente conecta essas pessoas a essas oportunidades, aí as coisas começam a acontecer. E tanto é que agora a gente vai reeditar essa parceria, vamos fazer de novo um curso com eles, para que eles possam levar, inclusive, esse case para Philip Morris de outros estados. Então, só para finalizar o da Starbucks, o que aconteceu? Nós tivemos uma reunião, estávamos numa reunião lá no aeroporto, na Starbucks, e por um acaso o diretor da Starbucks nacional, ele estava lá nesse dia. E aí o pessoal apresentou, o pessoal da CUFA, aqui é o diretor da Starbucks, aí começamos a conversar, e aí uma pessoa que trabalha com a gente falou, cara, eu estou olhando aqui e eu não vi nenhum preto trabalhando aqui com vocês, não tem ninguém, nem aqui fora, nem em lugar nenhum. Aí o cara falou, Bruno, nós temos dificuldades de receber currículo. Não tem, se você for me perguntar, não tem. Enfim, conversamos lá, entendemos, eu falei, ó, o que acontece muito é porque até para vir no aeroporto para entregar currículo, a galera que mora na periferia, eles têm um bloqueio, porque esse bloqueio foi criado durante diversos anos. Então, o aeroporto para essas pessoas é um local distante. Pô, eu vou entregar currículo em outro lugar, não vou no aeroporto. Então, faz parte do nosso papel como instituição e também das pessoas que estão à frente dessas instituições enxergar que essa é uma dificuldade e que a gente precisa quebrar essas barreiras. E aí, falei, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste? Vou te mandar uns currículos, se você gostar, você contrata ou então me diz o que você achou. Ele falou, me manda aí 50 currículos. Eu falei, não, eu te mando até 200 se você quiser. Ele falou, me manda 50 que a gente vê o que faz. Aí, temos vários grupos, né, várias pessoas que a gente tem contato, fizemos esse levantamento, mandamos 60 currículos. Eu pensei, né, falei, pô, se eles contratarem 2 pessoas, eu estou muito feliz. E aí, quando foi uma semana e meia depois, eles me ligaram, falaram, Bruno, contratamos 25 pessoas dos currículos que você me mandaram. 50%. Falei, cara, isso mostra a importância do que a gente está fazendo aqui. Isso mostra a importância de nós conseguirmos dar acesso à galera que a gente atende e que eles precisam também mudar a visão, né? Esses diretores precisam mudar a visão e entender que nós temos muitas pessoas com vontade de trabalhar, só falta mesmo a oportunidade. Eu acho que eu estourei um pouquinho do meu tempo. Gente, alguém tem alguma pergunta? Eu vou passar o microfone. Bom, eu tenho uma ONG, né, eu conheço, até esqueci o nome do lá de Goiânia, o Breno. O Breno. É quase meu xará. Ah, é? Tive um contato com ele já, a gente já vem conversando. Bacana. Porque tem uma ONG, né, ela, se Deus quiser, CNPJ agora em maio, abril, que chama Empreendedores Voluntários, onde a gente faz plano de carreira, né, para escolas públicas. Já tenho parceria com o Liceu de Goiânia, já para começar agora. É embasado naquela lei de empreendedorismo e educação financeira, que é obrigado as escolas públicas a se fazer, mas o contexto não tem nada a ver, cara. É projeto de vida e muito sem prática, né? Então, a gente conseguiu fazer essa parceria lá com o Estado e estamos aí trabalhando nisso. Agora, deixa eu lembrar aqui que era outra coisa. Peraí. Ah, tá. E você estava falando a questão dos 87% lá, né? Engraçado que, quando eu fazia estágio, eu fiz estágio em Conta Sua Viagem,
né? E os maiores clientes daquela franquia Encontre Sua Viagem era isso aí, né? O cliente não, eles pagavam, parece que pagava R$ 50 só por um curso, né? Então assim, agência de viagem na favela hoje o que não falta. E uma coisa, um dado engraçado que eles também tinham é que era 100%, eles abdicavam de uma coisa para comprar uma passagem para viajar de avião. Eles podem deixar de pagar qualquer coisa, mas as viagens eles não deixam de pagar. Deixar de pagar Casas Bahia, deixar de pagar qualquer coisa, né? Vocês têm esses dados lá, né? Não deixam de pagar, né? Sim. Então, é muito isso. A taxa de inadimplência na favela Vai Voando ele é muito baixo. Ele é muito baixo. Justamente por conta disso, porque as pessoas entendem que o crédito e o nome delas é o mais importante. A outra pergunta, né, eu acompanho já também o Gerando Falcões, do Lira, que é parceiro de vocês, lá em Goiânia também. Ele trabalha uma forma de franquia, né? Ele é como se fosse um franqueado, né? Ele tem Recife, e, se não me engano, eu não lembro outra cidade. Aqui em mas Brasília já tem também. já tem dele, né? E aí eu até inscrevi lá, na época eu não tinha CNPJ, falei, vou tentar, quem sabe, né? Mas eu não fui aprovado porque eu não tinha CNPJ. Só que a Goiânia não teve, ele não conseguiu classificar nenhum, né? E como é que é a forma que vocês trabalham? É em sistema de franquias ou cada CUFA tem um CNPJ? Então, primeira questão importante é essa. Muitas pessoas perdem oportunidade, você comentando aí do Gerando Falcões, né? Muitas pessoas acabam perdendo a oportunidade justamente por conta da formalização, né? Às vezes não tem o CNPJ e tudo mais. Então é importante essa formalização. A CUFA trabalha um pouco diferente. O processo seletivo da Gerando Falcões é um pouco mais criterioso, né? Isso. Eles têm... É meio que a ideia de uma universidade capacitar as pessoas. A CUFA não, a CUFA é de uma forma um pouco mais... não leva tanto para esse lado de abrir dessa forma, né? São mais pessoas indicadas, vamos dizer assim, né? Então, a CUFA funciona de que forma? Existe uma central... Existe uma central que fica no Rio de Janeiro e existe as CUFAs nos estados que são independentes e são autônomas. Então, aqui em Brasília, por exemplo, nós temos uma instituição com um CNPJ nosso que representa a CUFA aqui em Brasília, né? E todos os estados funcionam dessa forma. Então, não existe um CNPJ geral e nem nada nesse... Não, são parcerias da CUFA DF. A gente entende que cada estado ele tem uma particularidade, uma forma de atuação, uma forma de trabalhar muito singular. Então, existe, claro, alguns projetos que são nacionais e existe forma de atuação que é do estado. Aqui a gente tem total liberdade para fechar parceria com qualquer tipo de empresa, de associação, instituição e tudo mais. Claro, a gente tem que ter essa comunicação com o nacional. E o que foi interessante aqui, que foi interessante para outro estado, a gente indica, fala, ó, por exemplo, isso que a gente está fazendo com a Starbucks, a gente quer fazer para outros estados. Então, a gente está, inclusive, vamos gravar um vídeo mostrando o que aconteceu aqui para que a Starbucks dos outros estados também levem isso para suas empresas também. Obrigado, valeu. A gente chegou no nosso tempo, vou deixar mais 2 minutinhos para a última pergunta, mas vou pedir para ser bem rápido. Boa noite, parabéns pela palestra, pela iniciativa. Meu nome é Alex, eu sou professor de Geografia aqui da Rede Pública de Ensino. E o que eu gostaria de saber, vocês desenvolvem algum tipo de atividade, palestra na Rede Pública de Ensino? Já fizemos bastante, temos uma relação, né, sempre com a fundação e com as escolas, né? Hoje nós temos CUFA em 17 regiões aqui em Brasília. Por exemplo, a gente tem liderança da CUFA no Sol Nascente, na Estrutural, em Planaltina, Varjão, enfim. E geralmente quando alguém nos procura querendo fazer alguma parceria, a gente indica a CUFA local para que essa parceria seja mais próxima, né? Mas sim, todos os nossos projetos são voltados para jovens, né? Então o nosso público-alvo, claro, são os jovens que estão estudando. Tanto é que na Taça das Favelas, não é que a gente coloque isso como um critério, mas a gente busca sempre incentivar
que os jovens, para participarem da taça, eles estejam estudando, né, estejam matriculados. Temos diversos casos de jovens que não estavam estudando e se matricularam para poder jogar, né? E para a gente isso é importante, a gente poder incentivar isso. Então, nós temos sim, diversas questões. Inclusive, eu coloquei aqui meus contatos, tem as nossas redes sociais aí, o meu, da CUFA, né, dos projetos, quem quiser acompanhar como é que funcionam nossos projetos também. E aqui meu telefone com WhatsApp, se tiver alguma dúvida, precisar de alguma parceria para lá também, a gente conversa e pode pensar em alguma coisa, alguma estratégia. Muito obrigada, Bruno. Gente, Muito obrigada. obrigado e aproveitem o evento, que está fantástico. Nossa próxima palestra será As competições de robótica e seu impacto no despertar do futuro STEAM. Aí, assim que vocês estiverem prontas, já pode começar.